É o seguinte, senhoras e senhores, encontro de número 22, aqui da turma 2 do Universo Prospere, completamente entusiasmado. Afinal de contas, o que a gente decidiu e programou para falar hoje, como a gente já tinha adiantado, é algo muito denso, algo muito comportamental e que, obviamente, acelera, adianta o seu encontro com altos níveis de prosperidade. Então, peço que você preste bastante atenção, porque o que a gente vai falar hoje pode fazer total diferença entre o caminho e a performance que você tem apresentado e o caminho e a performance que você vai adotar a partir do final desse papo nosso, beleza? Existe não é um ditado, porque isso não é um ditado, existe uma frase que diz assim: deixe o rio fluir. Let the river flow. Deixe o rio fluir. Essa é uma frase normalmente utilizada por alguns palestrantes muito grandes, diga-se de passagem. Porém, ela é citada, ela é sugerida, as pessoas sugerem para você, deixa o rio fluir, só que não dão detalhes sobre o que significa isso. E eu vim aqui hoje para dar detalhes sobre o que significa deixar o rio fluir. Nós temos a grata satisfação de termos feito, a Ju e eu, alguns treinamentos com pessoas realmente diferentes no Brasil, gigantes no Brasil. Investimos um bom dinheiro nisso, inclusive, e a gente consegue compilar algumas coisas que são realmente intensas demais e trazer aqui para que nós consigamos colocar em prática juntos e consigamos prosperar na mesma velocidade, beleza? Quando a gente fala assim de deixar o rio fluir, eu separei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, isso, né? 3, 6, 7, 8 pontos que ilustram esse comportamento de deixar o rio fluir. Uma coisa é certa, quem prospera normalmente deixa o rio fluir. Quem ganha muito dinheiro normalmente deixa o rio fluir. Quem tem mentalidade de abundância e não de escassez normalmente deixa o rio fluir. Então o ponto número 1 é o seguinte: esqueça a ideia de correr atrás do prejuízo. Seja ele financeiro, emocional, físico, de qualquer ordem. Esqueça a ideia de correr atrás do prejuízo. Isso é muito sério, porque isso, traduzido nos dias atuais, é aquele... Sabe quando a pessoa malha e ela posta e escreve assim, tá pago? Isso é correr atrás do prejuízo. Quando você adota esse tipo de comportamento, você está adotando um comportamento escasso. Sextou é correr atrás do prejuízo. Tipo assim, até agora até agora na semana eu só batalhei, só fiz coisas que eu não gostei e na sexta-feira eu vou fazer alguma coisa que eu gosto. Eu vou correr atrás do prejuízo, entendeu? Isso é um imã de antiprosperidade. É um imã de antiprosperidade. Quando a gente se comporta de uma maneira que está correndo atrás do prejuízo, está correndo atrás de alguma coisa que... E correr atrás do prejuízo também significa você ficar remoendo fatos que não deram certo. Um negócio que não deu certo, uma venda que você acabou não recebendo, enfim, qualquer coisa que você faça, que você fique remoendo situações que te fizeram mal, é correr atrás do prejuízo. E não se corre, quem prospera não corre atrás do prejuízo. Deixar o rio fluir significa, a primeira coisa, parar de correr atrás do prejuízo, seja ele financeiro, seja ele emocional, seja ele físico, e, como eu falei, prejuízo de qualquer ordem. Prejuízo de qualquer ordem. O prejuízo, o revés, o azar, o dia ruim, ele precisa ser riscado da sua mente. A sua energia, a nossa energia, ela precisa ser utilizada, se possível 100%, eu sei que isso é praticamente impossível, mas se possível, com muito treino, muita prática, 100%, com gratidão, com temência. E eu sei que isso não é fácil. Tem dias que você esperava que fosse de um jeito e eles acabam sendo de outro. Quem prospera e deixa o rio fluir encara esse dia como o melhor dia que você poderia ter tido. Inclusive, começa a trabalhar mentalmente maneiras de ter dias melhores do que o dia que você teve nesse sentido. O segundo ponto é o seguinte: nós somos naturais. Quando você represa o rio, você passa a ser artificial. Prosperidade é natural, não transborda se estiver represada, com medo da escassez. Vou repetir e vou explicar. Nós somos naturais. O ser humano é natural, tal qual uma planta, tal qual o vento, tal qual a chuva. O ser humano é natural, nós somos naturais.
Quando você represa o rio, você passa a ser artificial. Uma represa, ela foi produzida, ela não aconteceu naturalmente. O homem foi lá e fez um sistema que represa uma quantidade de litros de água para qualquer finalidade, para fazer uma irrigação, para soltar os peixes e pescar. Quando você represa, você é artificial. Prosperidade é natural, ela é natural. Toda prosperidade é natural, toda riqueza é natural, todo crescimento é natural. A gente é que segura a velocidade da nossa prosperidade. A gente é que segura a velocidade da nossa riqueza. A gente é que segura a velocidade do nosso crescimento. Isso aí foi explicado claramente na última segunda-feira com 6 níveis neurológicos. Principalmente com a nossa ambiência, que conduz nosso comportamento, que conduz as nossas crenças e por aí vai. Então, nós somos naturais. Quando você represa alguma coisa, represa o rio de informações que você tem, quando você represa o rio de ideias que você tem, quando você represa o rio de iniciativas que você tem e não deixa ele sair, quando você represa, você torna tudo isso artificial. E tornar isso artificial te atrai escassez. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é: não segure a semente das suas ideias com você. Semeie as suas ideias. Abra sua boca e fale sobre as suas ideias. Segurar com você é sinal de medo e limitações. É como represar a água ao invés de deixar o rio fluir. Entendeu? O áudio está meio ruim, Mateuzinho. Se eu falar assim, fica melhor? Me responde, por favor, se eu falar assim, se ele fica melhor. Porque aí eu mudo minha postura aqui, eu falo mais próximo aqui do microfone. Beleza? Melhorou? Então encontramos aqui a solução. Obrigado. Vou ficar um pouco maior aqui na filmagem. Porém, é importante que vocês ouçam com clareza. Então, eu digo o seguinte: não segure a semente das suas ideias com você. Você precisa semear as suas ideias. Toda vez que você semeia as suas ideias, Geisa, para mim não melhorou, mas pode continuar. Obrigado, Geisa. Toda vez que você semeia as suas ideias, aqui, você recebe de volta mais do que aquilo que você plantou. Então, por exemplo, quando você fala assim, cara, eu não vou contar as minhas ideias, eu sei que isso é uma superstição muito comum. Eu não vou contar as minhas ideias porque pode ser que dê errado. O que ninguém sabe, ninguém estraga. Essas coisas assim. Você está represando uma informação que precisa ajudar outras pessoas. Que precisa servir para ajudar outras pessoas. Você está criando uma mania de perseguição. Pior, você está achando que a energia de outra pessoa é capaz de destruir a sua prosperidade. Vou repetir. Quem semeia, recebe mais sementes. Vou dar um exemplo claro para você. Obrigado, amor. A Ju escreveu aqui, para mim tá bom o áudio. Obrigado. Vou dar o exemplo do milho. Quando você semeia o milho, você planta ali 3, 4, 5 sementes de milho, uma ou duas vão germinar e vai nascer um pé de milho. Desse pé de milho vão sair centenas de espigas de milho ao longo da vida dele. Cada espiga de milho tem centenas de grãos de milho. Então, um grão de milho que germine te traz inúmeros outros grãos de milho. Você não tem nem como contar. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: semeie. Quem semeia recebe mais sementes. Entendeu? Quem semeia recebe mais sementes. Quem transborda sempre recebe mais de volta do que aquilo que transbordou. Quem represa, quem segura, não deixa o rio fluir, quem tem medo de contar suas ideias, quem tem medo de contar seus projetos, e é muita gente que tem esse tipo de medo, está declarando que existem pessoas que mandam na velocidade da sua prosperidade. Só que quem manda na velocidade da sua prosperidade é você. É a sua crença. E a sua crença, a sua conexão com algo maior, a sua certeza, a sua fé, o seu nível de trabalho, a sua mentalidade precisa ser tão abundante, mas tão abundante, mas tão abundante, que nada, nem ninguém pode ser mais abundante, ou maior, ou mais poderoso do que a certeza que você tem de que vai conquistar aquilo que você quer. Isso é deixar o rio fluir. Se você tem medo de fazer isso, medo de declarar aquilo que você vai conquistar, aquilo que você quer para a sua vida, não importa o tamanho que seja, você está represando, você está trabalhando a favor da escassez. E nós estamos nesse mundo para trabalhar a favor da prosperidade e abundância. Como eu falei agora há pouco, nós somos naturais e tudo que é natural cresce. Tudo que é natural prospera. Tudo que é natural enriquece. Beleza? Então, eu falei até agora que esqueça a ideia de correr atrás do prejuízo, falei que nós somos naturais, não segure a semente das suas ideias com você, semeie.
E agora eu já acabei falando uma outra coisa aqui. Quem semeia recebe mais sementes. Eu já até que falei agora para a gente aqui. Acabei falando 2 pontos. O quinto ponto é: a fonte do seu rio interior nunca seca. Vou repetir. A fonte do seu rio interior nunca seca. Você é que decide parar de deixar ela fluir e limita a sua colheita. Quando eu falo que a fonte do seu rio interior nunca seca, significa que nós somos as cataratas do Iguaçu. Se você já foi lá ou se você conhece uma foto, um vídeo de lá, você consegue imaginar como aquilo é mágico? Porque cai água das cataratas 24 horas por dia há décadas. E aquela água nunca para de cair. Aquela base, aquele açude onde as águas caem, eles nunca enchem o suficiente. A água flui, a água vai embora e nova água entra 24 horas por dia. É assim, nós já tivemos a oportunidade de presenciar essa cena lá nas Cataratas do Iguaçu. É mágico, você vê a presença de Deus ali, que fala assim, cara, Deus estava muito, muito inspirado quando fez isso aqui. Por que eu digo isso para vocês? Porque sempre que a gente fala de fonte do rio interior, a nossa fonte de ideias, a nossa fonte de inspiração, a nossa fonte de iniciativa, a nossa fonte de criatividade, a nossa fonte de, principalmente de vontade, ela nunca seca. Ela nunca seca. A gente é que represa ela, a gente é que segura ela através das nossas ações diárias com preocupação, usando nosso tempo com medo, usando nosso tempo com estresse. Todos nós. Isso precisa ser automaticamente substituído por rio fluir. Quando precisa ser substituído imediatamente com a informação de que o nosso rio interior ele está sendo represado, ele precisa fluir. E nesse ponto, deixar o rio fluir significa agradecer a Deus por tudo que acontece. Por tudo que acontece. Porque quando uma coisa, porventura, naquele dia ou naquele período, não deu certo, pode e deve ser um livramento pelo qual você está passando. Então, deixar o rio fluir nesse sentido é agradecer o tempo todo. Então, a fonte do seu rio interior nunca seca. Você é que decide parar de deixá-la fluir e limita a sua colheita. Parar de deixá-la fluir significa parar de agradecer. Quando você para de agradecer, você limita a sua colheita. Sexto ponto. Ao redor do rio que flui, nascem árvores frutíferas. Para quem flui, nunca faltará recursos. Ao redor do rio que flui, nascem árvores frutíferas. Para quem flui, nunca faltará recursos. Para quem é grato, para quem se coloca à disposição, para quem serve, para quem tem vontade, para quem tem brilho no olho, para quem busca novas apresentações todos os dias, novos alunos todos os dias, novos parceiros todos os dias, novos clientes todos os dias, sempre haverá clientes, sempre haverão alunos, sempre haverá recursos, sempre haverá parceiros, sempre haverá pessoas e muitas querendo fazer com que você dê certo, com que o seu negócio dê certo. Sempre haverá pessoas indicando você para outras pessoas. Sempre, nunca vai esgotar, porque ao redor do rio que flui, brotam árvores frutíferas. Os recursos de quem serve nunca terminam. O problema disso é que quando você tem alguma necessidade, você acorda de manhã, quando eu digo você, eu digo nós todos, beleza? Você acorda de manhã pensando no que você precisa fazer para resolver a sua necessidade. Sendo que, se você tem dentro de você um rio que flui, um rio de soluções, um rio de iniciativas, um rio de vontades, para você resolver todos os seus problemas daquele dia, a única coisa que você tem que pensar, que a gente tem que pensar é: quantas pessoas eu vou ajudar hoje? Quantas pessoas eu vou servir hoje? Para quantas pessoas eu vou me oferecer hoje, oferecer no meu trabalho hoje? Quantas pessoas eu vou fazer contato hoje? Qual o tipo de network que eu vou servir para que ele queira me servir também? Esse é o grande detalhe. Então, ao redor do rio que flui, nascem árvores frutíferas, desde que o rio flua. Ao redor de uma represa, não. Você tem que ir lá e plantar e fazer a coisa manualmente. Quando você é um rio que flui, naturalmente te sobram recursos, porque ao redor do rio que flui, nascem árvores frutíferas. O ponto número 7 é o seguinte, esse é pesado. Deixe de ser o produto e passe a ser a oferta. Deixe de ser o produto e passe a ser a oferta.
Ofereça muito mais do que se espera receber e se surpreenderá com o quanto vai receber. Ofereça muito mais do que você espera receber e se surpreenderá com o quanto vai receber. Isso deve acontecer principalmente na internet, nas redes sociais. Quando a gente deixa de ser o produto, ou seja, a pessoa que está consumindo e comprando, e passa a ser a oferta, a pessoa que está influenciando e vendendo. Vou repetir. Especialmente na internet, na sua rotina digital, a gente tem que deixar de ser a pessoa que só consome e compra e passar a ser a pessoa que também influencia e vende. Influenciar e vender significa que você não é mais o produto da internet. Você é a oferta da internet. Aí pessoas vão querer ser influenciadas por você e comprar de você. Então, deixe de ser o produto e passe a ser a oferta. E o último ponto é o seguinte: tudo aquilo em que você precisa estar presente para funcionar, abandone. Olha que forte isso. Tudo aquilo que você precisa estar presente para funcionar, abandone. Presença obrigatória é represa e prisão. Transbordo é fluidez e liberdade. Jafferton, como que eu vou deixar de estar na minha loja? Não significa você deixar de estar na sua loja. Jafferton, como eu vou deixar de estar na minha representação, no meu trabalho, na minha empresa? Como eu vou deixar de fazer o comercial com os meus clientes? Não significa que você não vai mais fazer isso. Mas significa sim que você vai utilizar novos meios que levem o seu recado de maneira que ele chegue a mais pessoas, sem que a sua presença física precise estar na frente dessas pessoas. Ou seja, lives, uma boa rotina digital, stories, postagens no feed, o próprio WhatsApp para fazer mensagens de voz, mensagens de vídeo, chamadas de vídeo. Você fisicamente não está perto dessas pessoas. Porém, você está em muito mais lugares, e lugares muito distantes, inclusive, do que estaria se ficasse pensando só em estar presencialmente. Se você quer ter um cliente em outra cidade, em outro estado, em outro país, você consegue fazer isso hoje através da internet. Agora, presencialmente, você teria que se programar demais, investir um dinheiro que às vezes seria muito alto, para que você corra o risco de tomar um não, que é muito mais provável. Por mais que se aqueça o relacionamento aqui. Mas tudo aquilo que você precisa estar presente para que funcione, abandone. Hoje nós temos a internet que faz com que o nosso rio flua de maneira ilimitada. Hoje nós temos agentes que escutam o nosso recado, a nossa mensagem, a nossa oferta, o nosso produto, a nossa aula, a nossa proposta e falam da gente por onde eles vão. Agora, se a gente represasse a informação, represasse a iniciativa por medo do não, ou por medo de parecer invasivo, ou por medo de parecer ridículo, ou por ficar se perguntando o que será que vão pensar de mim? O que ele vai pensar de mim? O que ela vai pensar de mim se eu abordar essa pessoa? Se eu fazer um trabalho sério de venda ativa? Especialmente na internet, onde você não precisa estar especificamente, na frente da pessoa presencialmente. Quando você domina isso, você tirou todo e qualquer limite do seu crescimento. Quando você domina essa parada de poder estar em vários lugares através da internet, você tirou todo e qualquer limite que um dia existiu para que você pudesse vender mais, para que você pudesse educar mais pessoas, para que você pudesse entreter mais pessoas, para que você pudesse divertir mais pessoas, para que você pudesse converter pessoas em clientes mais e mais vezes, mais e mais pessoas. Então é muito sério isso aí, gente, muito sério mesmo. Quando a gente fala em deixar o rio fluir, só para a gente resumir aqui para encerrar, a gente fala para você esquecer a ideia de correr atrás do prejuízo. Eu digo que nós somos todos naturais e tudo que é natural prospera. Quando você represa o rio, ele passa a ser artificial, já falamos. Não segure a semente das suas ideias com você. Você tem que semear ideias o tempo inteiro, semear soluções o tempo inteiro, porque tudo que você semeia te devolve muito mais sementes do que aquilo que você usou para semear. Quem semeia recebe mais sementes, que eu falei agora há pouco. Quem transborda sempre recebe mais de volta do que transbordou. A fonte do seu rio interior nunca seca. Você é que decide parar de deixar fluir e limita a sua colheita. Quando a gente deixa de fluir, deixa de falar o que pensa, deixa de lançar uma ideia, deixa de arriscar, a gente está represando. E represa é artificial, represa seca.
Represa não tem nada a ver com fluidez, represa não tem nada a ver com prosperidade e abundância. Ao redor do rio que flui, nascem árvores frutíferas. Para quem flui, nunca faltará recursos. Ou seja, como a gente falou agora há pouco, ao redor do rio que flui, quanto mais a gente flui, quanto mais a gente ajuda pessoas, serve pessoas, mais pessoas vão querer servir a gente. Mais recursos vão se aproximar da gente. Deixe de ser o produto e passe a ser a oferta, especialmente na internet. Utilizar a internet com sabedoria porque através dela o seu rio, o seu recado, o seu produto, a sua aula, a sua experiência, ela flui para mais pessoas. E por último, tudo aquilo que você precisa estar presente para funcionar, abandone. Presença obrigatória é represa e prisão. Transbordo é fluidez e principalmente liberdade.